romance deve sua existência somente aos dias de desenfado e folga que passei num belo Itaboraí, durante as férias do ano passado. Longe do buliço da corte, quase em ócio, a minha imaginação assentou lá consigo que bom ensejo era esse de fazer travessuras e em resultado delas saiu a moreninha. Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Emily, tenho 17 anos e hoje eu vim aqui com a nossa primeira resenha do canal com o livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Demorei, mas cheguei. Eu vim aqui para falar sobre um livro muito legal, mas muito interessante, que é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Esse livro aqui, que conquistou o meu coração assim que eu comecei a ler, e eu precisei vir compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre a história desse livro, sobre o enredo desse livro e o porquê que ele é tão importante para a nossa literatura brasileira. Antes de começar a resenha, é bom lembrar e reafirmar que durante as resenhas aqui do canal eu nunca vou dar spoiler sobre o final do livro. Provavelmente em algum momento a gente necessite falar sobre alguns momentos importantes ocorridos dentro do livro, mas eu vou fazer o possível para não dar spoilers, tá bom? Para que vocês tenham uma experiência, porque cada leitura é uma experiência diferente. A experiência que eu tive não é a mesma que você vai ter. Porém, esse livro é leitura obrigatória em vários vestibulares e esse ano de 2019 é leitura obrigatória em 2 vestibulares, na verdade, um vestibular, né, de uma faculdade aqui de Manaus. Então, eu fiz esse vídeo com o intuito de ajudar você que vai fazer esse vestibular, assim como eu, você que vai prestar esse vestibular e tem dúvidas sobre a Moreninha, e para você também que quer conhecer um pouquinho da obra e o porquê dela ser tão importante. Então, continua o vídeo que tá muito legal. A Moreninha foi o nosso primeiro romance escrito aqui no Brasil e ele data por volta de 1844. O seu autor, o seu escritor é Joaquim Manuel de Macedo. Ele nasceu no Rio de Janeiro e ele escreveu esse livro justamente quando a gente leu lá atrás, no momento de cansaço, de momento livre, ele escreveu esse romance que é tão conhecido hoje em dia. Esse livro aqui, que eu tô aqui nas minhas mãos, eu gosto de fazer resenha, de mostrar os livros com o livro físico em mãos. Então esse aqui é da biblioteca lá da minha escola. Eu não tenho o livro físico aqui, inclusive editores que quiserem me mandar, alguém que quiser me mandar, entre em contato pelo Instagram, tá bom? Que eu tô aceitando, não só esse, mas qualquer livro aí que você queira me mandar pra eu resenhar aqui no canal, tô aceitando, viu? E esse aqui eu peguei na biblioteca pra fazer o vídeo pra vocês. Eu li o livro em PDF, li no computador, não gosto de ler em PDF, mas assim, foi a forma mais rápida que eu achei de ler, antes de eu pegar o livro. E eu consegui ler o livro no computador. Ele tem 109 páginas. Aqui ele deve ter um pouquinho mais devido às anotações sobre a escola literária. No total ele tem 193 páginas esse daqui. O que eu li tem 109. E esse livro aqui ele começa com o capítulo 1º, o capítulo 1, ele fala... O nome do capítulo é Aposta Imprudente. O que acontece? Esse livro ele gira em torno de 4 amigos, 4 estudantes de medicina, chamados Fabrício, Leopoldo, Felipe e Augusto. Eles são estudantes de medicina e eles vão passar o feriado de Santana na Ilha D. Essa Ilha D, ela nunca é mencionada, o nome dela, o nome real dela. O autor ele sempre trata a ilha como Ilha D e 3 pontinhos, reticências. Ele nunca fala o nome. Porém, estudiosos, as pessoas curiosas aí da literatura, por meio das características tidas durante o livro, as pessoas tiraram a conclusão que é a ilha de Paquetá, do Rio de Janeiro. Mas o autor em si, ele nunca cita a ilha, assim como o ano, ele também nunca cita o ano em que ele está escrevendo, mas nós podemos ter uma noção que por onde ele foi publicado primeiro em folhetim. Então, o ano aí da escrita, do enredo, seria por volta do Brasil Império ainda, período imperial ainda. E esses 4 estudantes, eles vão passar esse feriado. Felipe, um dos amigos, convida os meninos para passar o feriado de Santana na Ilha D. E os outros dois, eles estão super animados. Fabrício e Leopoldo estão muito animados, até porque Felipe disse que lá iam ter as primas de Felipe e a irmã dele. Então os meninos ficaram mais animados ainda para conhecer, para namorar muito por lá. Porém, Augusto ele não estava tão animado assim, ele não queria muito ir. E Felipe falou, olha, vai ter minha irmã lá. E ele falou que tem a Joana, a Joaquina e a Carolina, que são as primas, né? E a irmã dele.
E aí Augusto começou a se animar, aí Felipe começou a falar um pouquinho sobre as meninas, que elas eram muito bonitas, eram muito inteligentes. E aí Augusto falou, beleza, eu vou. Só que Augusto, durante todo o livro, ele tem uma fama de o que nós podemos chamar hoje em dia do jovem do século XXI, pegador. Pega todo mundo. Augusto, ele era assim. Augusto, ele não ficava com uma menina, ele não namorava. Se ele namorava, ele não passava de um determinado período de tempo. Ele nunca tinha um relacionamento estável. Nunca. Então, Felipe, ele fez uma aposta com o Augusto. Por quê? Gente, pausa para dizer que eu tive que prender meu cabelo porque Manaus está horrível de calor. Mas, enfim, vamos continuar. Existia uma lenda dessa ilha que todo mundo que fosse visitar a ilha, fosse passar alguns dias na ilha, voltava para casa apaixonado por um nativo da ilha. E Augusto prontamente respondeu que ele não se apaixonava por ninguém, que ele se interessava por muitas mulheres, mas ele não mantinha um relacionamento com essas mulheres. E aí Felipe falou, ok, então vamos fazer uma aposta. Se você for para a ilha D e voltar apaixonado por alguém de lá, você vai ter que escrever um romance contando a história da sua derrota no amor, ou seja, que você se rendeu a alguém. Já se você voltar de lá e não se apaixonar por ninguém, eu, Felipe, vou escrever um romance contando essa sua grande história. A grande história de Augusto, que nunca se apaixona por mulher nenhuma. Então, a história do livro, ela vai rodar, vai girar em torno da narrativa na Ilha D, do feriado de Santana, lá na feira... Por que que os meninos foram para a Ilha D? Lá morava, como eu já falei, as primas de Felipe e a irmã de Felipe também com a sua avó, a Dona Ana, uma importante personagem aqui para o nosso livro. Ela vai ter um papel significativo aqui no livro também. E o que vai acontecer? Eu não vou contar o final, como eu já falei, mas no decorrer do livro, Augusto ele vai se interessar por uma das meninas da Ilha D, mais especificamente a irmã de Felipe, a Carolina, Dona Carolina. E ele vai se interessar por ela por quê? Porque todas as meninas, a maioria das meninas da Ilha D, elas tinham em torno de 16 para 17 anos. Carolina, ela era um pouco mais nova, ela tinha em torno de 13 a 14 anos. E ela era muito assim, espontânea. Vocês podem perceber que tem muitas meninas que elas fazem algumas coisas para chamar a atenção, elas tentam se manter um pouquinho certinhas durante o livro pra chamar a atenção dos rapazes. Já a Carolina não. Carolina, ela é totalmente espontânea. Ela é aquele tipo de mulher louca mesmo, que ela não tá nem aí pra nada. E apesar da pouca idade dela, ela tem muita visão, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. E isso chamou a atenção de Augusto. Conforme o livro vai passando, a narrativa vai sendo contada, ele vai se apaixonando, vai se interessando cada vez mais por Carolina. E o que eu posso dizer sobre o livro? Gente, eu já li o livro, como eu falei, e o capítulo que eu mais gostei, eu não vou contar o que tem no capítulo, porque vocês vão ter que chegar nessa parte, é o capítulo de número 7. Capítulo de número 7, que diz Os Dois Breves, Branco e Verde. Esse capítulo foi o que eu mais me emocionei lendo. O livro ele é romance, ele tem uma característica meio de comédia, um tom irônico aí no meio. Só que esse capítulo especial, ele conta uma parte muito espiritual da história. Ele vai ser uma parte muito fofa da história. Muita gente diz que o livro ele é muito clichê, muito bobo, muito besta. Muita gente não gosta do livro em si. Mas é uma leitura muito fácil de ser lida, muito tranquila. E se você gosta de um clichêzinho daquela comédia romântica, é quase aquela comédia romântica que a gente assiste toda vez. É um final feliz, até porque é do romantismo, né, galera? É importante ressaltar que Joaquim Manuel de Macedo, ele escreveu esse livro, A Moreninha, e ele foi o marco inicial do romantismo aqui no Brasil. Então é um livro bastante característico, com final feliz, personagens idealizados, aquela velha história que a gente já sabe, mas é muito interessante a gente dar uma lida também pra gente conhecer um pouquinho dessa literatura tão amada que é A Moreninha. Outra coisa também é que esse livro, ele é bastante cobrado em vestibulares, então é importante que vocês leiam também, por mais que não seja no vestibular da sua cidade aí, provavelmente cai em alguma outra hora vai aparecer por aí A Moreninha na sua vida e você vai ter que saber um pouquinho da história. Eu posso confessar pra vocês que eu tava com receio de ler, porque quase em si ela é bastante rebuscada, mas tem como você entender, a leitura é bem curta, é bem fácil de você entender, porque é muito diálogo, o autor se preocupou muito em criar diálogos entre os personagens, então é uma linguagem bem facinho. Eu posso confessar pra vocês, gente, que durante a leitura desse livro eu ri tanto, mas eu ri tanto porque
os personagens em si, eles são muito irônicos. Então, se você tem a capacidade de você perceber esse tom de ironia entre linhas, é muito legal, muito interessante mesmo. Outra coisa, tem um episódio especial nesse livro aqui que é tipo um flashback. Porque a narração do livro, ela é em terceira pessoa. Como eu disse, já vou dando spoiler aí do final, o Augusto escreveu esse livro. Então era como se fosse ele contando a sua história. A história da Ilha D, do feriado de Santana, da sua inconstância, depois como é que ele ficou constante de novo. E é uma história contada pelo Augusto, então é uma narração em terceira pessoa. E vai ter um episódio em especial aqui dentro do livro, que é o episódio flashback, em que o Augusto vai sentar com a dona Ana, a avó de Felipe, e vai contar um pouquinho do seu passado. Porém, o tempo do livro, ele segue uma ordem cronológica, com início, meio e fim. Mas vai ter esse episódio aí no meio do livro, que é um flashback dele contando o seu passado, mas não vai interferir em nada a história, tá bom? E outra coisa, o que vai acontecer? O Augusto, ele é muito julgado. Eu reconheço que, tipo, nós que temos mais conhecimento hoje em dia, que nós lemos muito a respeito, nós vemos muito, a gente sabe que o Augusto e os amigos dele eram típicos jovens que se acham, que pegam geral, e é muito chato quando você começa o livro sabendo disso. Eu julguei, posso reconhecer que eu julguei bastante o Augusto no começo do livro, julguei a forma que ele era, porém, no final eu vou ter que reconhecer que ele ganhou meu coração. Augusto, por incrível que pareça, ele é muito sensível. Então ele vai contar que essa inconstância dele no amor é porque ele fez uma promessa para uma moça, quando ele era muito, muito jovem ainda, ele fez uma promessa que ele ia se casar com essa moça. Então ele não ficava com nenhuma mulher por aí, porque ele estava esperando a amada dele. Ele estava esperando que a qualquer momento a promessa deles ficarem juntos para sempre ia se cumprir. Então, no decorrer do livro, ele mostra ser uma pessoa muito sensível, muito fofa, e posso dizer que Augusto, ele ganhou meu coração de jeito assim, ó, que eu vou conseguir ler esse outro livro e já vou ter uma outra visão do personagem principal, que é Augusto. Para finalizar, o A Moreninha, ele é um romance urbano. Ele se passa mostrando os costumes da burguesia, a corte. Eram estudantes de medicina que eles foram passar uma festa, um feriado, numa festa. Então, o cenário em si é do Rio de Janeiro, período imperial, Brasil imperial, durante o governo de Dom Pedro. Então, tem todo esse costume aí, esse romance urbano também. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito desse livro. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a sua opinião sobre o livro, o que você achou. Se você gostou, se você não gostou, se você achou chato, se você achou legal, se você leria de novo. Me conte também a opinião de vocês sobre os personagens. Eu quero saber, porque eu tenho uma opinião formada sobre alguns personagens em si. E é isso, vamos conversar. Se você quiser resenha de algum livro em especial, seja literário, tipo literatura brasileira, ou seja qualquer outro livro aí, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram ou no Twitter também, que eu vou tentar ler e fazer uma análise pra trazer aqui pro canal. E ainda faltam alguns livros que eu quero trazer antes do vestibular chegar, entre eles o da Clarice Lispector. Então, se você gostou, avalie aqui o vídeo clicando em gostei pra eu saber e ter uma noção também do que vocês estão achando do conteúdo do canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!